Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos a mais uma Prosa Criminal, um canal voltado totalmente para a advocacia criminal, para que vocês possam conhecer todos os lados da moeda, todas as nuances do processo penal e do direito penal. Tivemos várias pessoas passando por aqui para nos ensinar e trazer informações que vocês podem levar para o dia a dia, né? É muito importante não só a técnica, né, o conhecimento, mas a prática também. E é a partir disso daí que a gente começa o nosso trabalho. Vamos admitir aqui a nossa querida convidada de... Já aceitei ela aqui. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor, tudo bem? É uma imensa satisfação tê-la aqui. Acabei admitindo primeiro você, os nossos colegas estão entrando. Você sabe que eu não sei se a responsabilidade é nossa ou é da doutora. Porque a doutora é a primeira mulher a participar do nosso programa. Que convite, hein? Fico extremamente lisonjeada. Mas assim, foi muito... o doutor Luciano está entrando aqui. Hoje eu acho que a gente vai conhecer mais sobre a advocacia criminal com a visão de uma mulher, né? De uma criminalista. Sim. Às vezes a gente vê no dia a dia as pessoas falarem, poxa, principalmente eu tenho uma estagiária, uma advogada que trabalha aqui comigo, grande doutor Luciano Macri. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Mariana. Muito obrigada. Boa tarde, doutor. Doutor Luciano, tudo bem contigo? É uma imensa satisfação falar com você. Eu tenho que externar a minha saudade que eu tenho diariamente de falar com você às quartas-feiras. Tá? Então é uma imensa satisfação falar com você de novo. Sabe o que eu estava dizendo para ela aqui, doutor? O seguinte, deixa eu admitir o Paulo aqui. Eu tenho uma advogada que está trabalhando comigo aqui, ela é uma advogada nova, deixa eu levantar um pouquinho aqui. Ela é uma advogada nova e ela começou a trabalhar comigo. Doutor Paulo. Oi, boa tarde, gente. Nosso boa eterno tarde, doutor. Boa tarde, doutora Mariana. Meu bem? professor. Um dos culpados aí, ó, penal. Eu acho é isso aí. Eu acho que ele é... A única vez que eu escutei falar que ele não deu aula foi a live passada, né? O resto, de fio para fio. Né, professor? Você ainda ficou em dúvida em relação à live passada, né, Rosa? Viu, professor? Eu Mas não dizendo... por causa da idade, né? Não por causa da idade. Não é. Não, ele é um jovem professor. Ele é professor de todos nós. Mas vamos voltar naquele ponto da declaração de amor que eu estava ouvindo agora aqui, do Macri. Vamos voltar nesse ponto aí. Ô, professor, eu estava dizendo que a nossa vida ela é muito corrida, viu, doutora? E às vezes a gente não consegue sentar para conversar mesmo, para você dialogar sobre alguns pontos. E aí eu consigo hoje, pelo menos todas as quartas-feiras, eu vejo o Macri, uma pessoa maravilhosa, né? Eu adoro quando ele põe boina, né? Aí fica aparecendo aqueles olha lá. Pronto. Aí, Mexeu o cone. Tava na mão já. Mas, doutora Mariana, voltando ao que eu estava falando, né, tirando os elogios aqui, vou fazer elogio para o Paulo também, que é meu grande amigo. Na verdade, o Paulo é que traz o conhecimento para o prosa, viu? O Paulo é o ilustre professor de todos, a gente fala, viu? Né, pronto, doutor passou Paulo? o ciúme. Pode continuar agora.
Doutora Mariana, então a gente vive conversando, eu falei com essa minha advogada que trabalha comigo, que assim, o medo, né, o receio de advogar na área criminal, mas é certo que a maioria das advogadas que se arvoram nessa área, eu tenho o prazer de falar que todas elas são muito boas, né? E é por isso que a gente trouxe a doutora aqui, né? Pelo convite do Macri, e a gente gostaria de saber da doutora um pouquinho da advocacia criminal. Eu concordo. É assim, hoje a advocacia é muito difundida. Nós temos aqui o Instagram, estamos aqui fazendo live hoje, né? É uma coisa que se vê mais facilmente. Há 10 anos atrás, 12 anos mais precisamente, quando eu escolhi advogar na área criminal, não era assim, né? E assim, muito jovem, eu saí da faculdade e já escolhi, vou fazer o criminal, né? Procurei um escritório, comecei fazendo peça, então eu não tinha ainda tanto contato, eu tinha contato com a teoria, né, do crime, mas eu não tinha tanto contato, né? E assim, a advocacia criminal em si, ela ainda é um ambiente muito masculino. Não pelos advogados em si, mas você imagina, você vai numa delegacia. Quantas policiais mulheres nós temos comparado ao efetivo masculino, né? Juízes, promotores, ela ainda é uma área muito masculinizada. Não que significa que você vai ser hostilizado ou coisa do tipo. Mas eu acho que às vezes isso amedrontava um pouco as mulheres que na época não tinham isso tão difundido, sabe? Acanhavam ali de escolher essa área por achar que essa área era uma área que predominantemente era dominada ali pelo sexo masculino. Eu acho que... Pode falar, doutora. Pode continuar. E eu acho que nesse ponto a internet vem ajudando muito, né? Porque a gente vê aqui no Instagram mesmo muitas mulheres como advogada criminalista se posicionando. Hoje já é uma coisa mais comum, né? E eu me sinto muito feliz, porque eu não sou uma advogada assim de tanto tempo, tenho 12 anos, assim, então não é tanto, ainda falta muito para ter uma boa experiência, né? Mas eu me recordo muito, assim, do início, eu sempre era taxada de estagiária, não de advogada, ou que eu não tinha capacidade de fazer sustentação oral no TJ, porque é muito jovem. Não que eles não achassem que eu tinha essa capacidade, mas quando eu chegava lá já era uma pergunta: a doutora vai pedir preferência? Não, eu vou sustentar. E ficava sempre, tipo, parecia que sempre tinha mais gente na minha sustentação, sabe? Porque não era comum. E até hoje. É que hoje a gente tem a sustentação oral ali, virtual. Mas até 2 anos atrás, se a gente ia no TJ sustentar, não tinha muitas mulheres de fato ali, né? Eram a cada 17, 18 sustentações no dia, a gente tinha 2 mulheres ali, 2 figuras femininas sustentando, né? E você acha, Mari, lógico, você tem uma jovialidade latente, você é uma moça, uma senhora casada, lógico, mas tem um rosto jovial, né? Muito bonita, com todo o respeito. Muito obrigada. E esta jovialidade, claro, isso influencia na contratação, isso influencia diante de um magistrado, diante de um promotor, na sua atuação. Isso, inclusive, com o jovem advogado, né? Isso influencia, né? Agora, quando você abre a boca e começa a falar, você impõe aquele respeito que lhe é concernente, né? Na sua competência como advogada, né?
e aí você alça o voo do advogado experiente. Claro, partindo deste princípio, a que ponto, quando você acha que fica notória essa diferenciação entre o respeito da mulher advogada e do homem, já não fazendo a diferenciação da jovialidade da experiência, Entendo. mas do homem e da mulher. Eu procuro nunca Você vê essa diferenciação? Eu procuro nunca ser muito sexista, sabe? Eu procuro entender que tudo aquilo que um homem faz na nossa profissão, eu sou plenamente capaz de fazer e vice-versa. Mas, infelizmente, a sociedade não trabalha dessa maneira. Hoje, graças a Deus, eu já construí o meu nome. A gente, como advogado, a gente trabalha com o nosso nome. A gente não tem muito mais o que oferecer, né? Nosso conhecimento e tudo isso. A gente não tem algo material. Então, hoje as pessoas já me conhecem e eu já não enfrento mais essa situação. Hoje eu já sou advogada, Mariana Galli, que faz júri, que trabalha. Então, a pessoa que chega até mim, ela já chega com essa premissa. Mas eu te confesso que no início, parece que é sempre um passo à frente. Por exemplo, eu não comecei a advogar autônoma sozinha. Eu comecei a advogar com um sócio homem. E em todo lugar que a gente ia e desenvolvia os nossos trabalhos, era sempre assim, a estagiária vai entrar? Não, ela é advogada e ela vai participar. E muitas vezes quem conduzia a audiência era eu. Era a minha pessoa. Aquela audiência eu tinha me preparado para conduzir e ele estava me acompanhando. Existiam casos contrários, em que ele conduzia a audiência e eu estava acompanhando. Muitos clientes, por exemplo, iam lá, fechavam com a figura do meu ex-sócio, né? Mas aquela tese, aquela análise, aquele processo, quem estava desenvolvendo era eu, Mariana. Então iam lá, fechavam com aquela figura masculina. Até esses dias atrás aconteceu um caso curioso. Eram 2 advogados, eu advoguei para eles, eles fecharam com o meu antigo sócio, né? Com a figura dele. Não me conheciam. Quando foi explicar a tese, era uma tese assim, muito atípica, então eu tinha desenvolvido essa tese na época por um trancamento de inquérito, que a gente sabe que não é uma ação fácil, não é um pedido fácil, não é comum. Então eu fui explicar para esses colegas. E ter cliente advogado, né, gente? Porra! Advogar para advogado não é fácil, você tem que explicar assim, nos mínimos, né? E fui lá, expliquei, falei, olha, a tese é essa, nós vamos fazer assim, o habeas corpus vai ser dirigido dessa forma, fizemos, deu certo. Recentemente, esse advogado teve o mesmo problema e me procurou. Diretamente, sem passar por... Hoje eu tenho meu escritório, sozinha, então ele me procurou diretamente. Talvez, alguns anos atrás, ele não faria isso, entendeu? E teve uma situação também, quem me conhece sabe que eu gosto muito de plenário, que é um ponto que eu também queria trazer. Infelizmente, ainda, apesar da advocacia feminina, criminal estar muito difundida, ainda não temos mulheres atuando sozinha em plenário. Até semana passada tive a oportunidade de fazer um aqui em Mirassol com uma jovem advogada, doutora Júlia, 3 anos de advocacia. Nossa, eu estava assim, radiante, porque era eu e ela, as 2 responsáveis técnicas pelo plenário, e eu nunca tive a oportunidade de fazer um plenário com 2 advogadas sendo responsáveis única e exclusivamente pela defesa. Jovem, vivaz, fez uma defesa brilhante, réu saiu absolvido. Então, assim, para mim foi uma conquista muito grande. Mais uma vez eu fiz um plenário, e nesse plenário eram 5 réus. O nosso escritório era responsável por 3 réis. E era em outra cidade, não era em Mirassol, não era em Rio Preto, não era aqui na região. Eu estava responsável, nós dividimos a defesa, eu fiquei responsável por uma, que tinha uma situação diferente das outras 2, meu sócio das outras 2. E quando eu cheguei,
na época meu sócio estava conversando com as dele, eu cheguei de cara, o advogado da cidade disse assim, mas a senhora vai ocupar tempo na palavra? Sim, vou fazer a minha sustentação em plenário, como qualquer um dos senhores, estou defendendo a ré fulana. Ah, tá. Olha, mas deixa que a gente escolhe os jurados para a doutora. Pode ser que a doutora não tenha experiência o suficiente ou não saiba o suficiente para escolher os jurados que vão ser melhor aqui na nossa cidade. E eu me lembro que isso me marcou muito, porque a hora que eu entrei, já de cara, a minha feição dizia que eu não tinha capacidade para fazer o que eu estava me propondo a fazer. E era um caso muito denso, extremamente denso, teses muito fortes, um caso que foi muito, até mídia divulgou. E não parou por aí. Eu me lembro que quando eu entrei para fazer minha sustentação, eu fui a quarta advogada. Eu fui a quarta advogada, então esses colegas já tinham sustentado antes de mim, era eu e o meu ex-sócio era o último. E eu entrei para falar. Quem faz júri sabe, né? O advogado de plenário, por mais que ele prepare ali, eu falo que é muito da hora, né? Sai ali. E eu comecei a fazer a minha sustentação. E eu lembro que eu falei assim, vou usar as mesmas palavras do promotor de justiça, porque para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tudo que ele usou para acusar, eu venho aqui usar para defender. E falei durante o tempo. O meu ex-sócio me disse que durante a minha fala, os advogados do lado viravam para ele e diziam assim, o que essa menina está falando? Eles se referiam a mim assim. E como o nosso escritório defendia as três, mas a situação era distinta, eles viravam para ele o tempo todo durante a minha fala e falavam assim, mas ela está prejudicando as suas. Mas a situação era totalmente distinta. Eu tinha chance de absolver a minha, as outras estavam numa situação mais complicada. A tese defensiva era diferente. E o tempo todo, durante o plenário, haviam esses comentários. Eu não me deixei abalar, continuei fazendo a minha defesa. Ainda me lembro que tinha uma situação de ocultação de cadáver e a minha cliente, ela limpou o local, ela não teve contato com o cadáver. Eu disse, olha, o promotor errou na denúncia. Não há o núcleo do tipo da ocultação, ela não praticou, ela praticou fraude processual. E ela não foi denunciada por isso. E eu me lembro que ele vendo aquela situação, ele levantou uma plaquinha escrita assim, ela tem razão. Eu nunca tinha visto isso acontecer em plenário. Porque eu acho que até ele estava constrangido com a postura dos meus colegas. Porque era audível os comentários. Moral da história, resumindo, eu não me deixei abalar, fui lá, mostrei a que vim, fiz o que eu sabia que eu era capaz de fazer, jamais aceitaria, se não tivesse essa certeza. E dos 5 a minha ré foi absolvida. Então, essa foi uma experiência assim. Então, por isso que eu digo, sabe aquela primeira impressão é a que fica? Eu tenho a nítida impressão que mulheres criminalistas, elas desmontam essa primeira impressão quando elas abrem a boca e elas precisam mostrar que elas são capazes. Às vezes o homem não. Há também um comentário assim, mas clientes homens te contratam, né, para fazer a defesa deles, eles não têm dificuldade de se abrir com você. Realmente, eu nunca enfrentei esse problema. Atendo homens, mulheres, jovens, crianças de idade, nunca houve essa distinção. Inclusive, hoje eu fui dar uma palestra em escola, adoro dar palestra em escola, acho isso extremamente gratificante. E eles sempre me perguntam, mas você não tem medo? Você é menina, você vai em cadeia, você vai em presídio, né? Você tem um jeitinho assim, eles brincam de patricinha. E eu nunca fui desrespeitada, nunca fui ameaçada, pelo contrário, já fui desrespeitada por colegas nessa situação, já fui desrespeitada por promotor de justiça na atuação dele, extrapolando a atuação, já fui desrespeitada por magistrado, extrapolando a atuação dele, mas por clientes, pessoas que estão ali, às vezes, à margem da sociedade, eu efetivamente não fui desrespeitada no meu exercício. Mas tem essa diferença, assim, eu tenho a sensação que às vezes a gente tem que provar um pouquinho a mais, sabe? Que a gente também consegue, é tão capaz quanto. Vocês sabem que a doutora Mariana,
ela compõe a diretoria da subseção lá de Mirassol, né, presidida pelo amigo Marcos Galves. Né? Sim. Parabéns, Mariana, não tive a oportunidade de Obrigada. parabenizar pela eleição e vem fazendo um trabalho aí junto à diretoria muito legal lá em Mirassol. A Mariana sempre foi muito estudiosa, eu me lembro dela em sala de aula, né? Ela sentava na frente ali, no cantinho do lado esquerdo, e sempre fazia excelentes questões, né? Até porque lia muito, né? E eu acho que é isso que faz a diferença, né? Independentemente do gênero, independentemente do sexo, a gente hoje não está mais numa situação de 10, 20, 30 anos atrás, né? Muito pelo contrário. Se a gente for parar para analisar, a grande maioria dos alunos hoje, em nível de graduação, pelo menos do curso de Direito, que é onde eu leciono, é mulher, né? E a gente vê que há, sem dúvida nenhuma, um interesse muito grande e até mesmo maior, às vezes, do que do próprio homem, né? Então, eu vejo que a diferença é essa que a Mariana passou mesmo, né? O interesse em estar sempre atualizado, em buscar conhecer e estar sempre atuando. Certamente a gente ainda vive numa sociedade bastante machista, né? E que traz toda uma dificuldade, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, com o posicionamento, né? Como ela mesma disse, né? No sentido de demonstrar esse conhecimento, né, e a capacidade de atuação, isso fica em segundo plano, à medida em que a mulher se posiciona, né? E o objetivo aqui do Prosa, sem dúvida nenhuma, é trazer pessoas, né, e profissionais da área do direito, e a gente sabe disso, né, Robson, né, Macri, que tenham condições de passar alguma mensagem, né, trazer alguma experiência para a gente, e apesar dela ter 12 anos de advocacia, o que não é pouco, viu, Mariana? 12 anos na advocacia criminal é bastante. Por quê? Porque a advocacia criminal é intensa, né? Todo Sim. dia é uma coisa nova. Não existe monotonia na advocacia criminal. Muito pelo contrário, né? São casos diferentes, são situações que a gente menos espera que aparece para a gente, né? E a gente tem que enfrentar, a gente tem que correr atrás. Sem dúvida nenhuma, muita coisa a gente não consegue aprender na época de faculdade, e é natural que seja assim, né? Porque, como eu sempre digo, a gente não está fazendo um curso de advocacia, né? A gente faz um curso de direito, né? O que é bastante distinto, né? É óbvio Sim. que acabam acontecendo as comparações. O juiz tem a escolinha lá da magistratura, o promotor tem a escolinha do Ministério Público, mas espera lá, para você ingressar, né, numa instituição dessa, olha o tanto que você tem que saber, né, de teoria, além das exigências mínimas lá relacionadas à prática, etc. Tal. E a advocacia, não existe essa exigência, né? Então, cabe ao aluno, cabe à aluna se dedicar ao máximo durante esses 5 anos de faculdade, né? E foi o caso da Mariana, porque ela saiu de lá faltando um pouquinho de prática, é óbvio, isso é natural, mas buscou, né, junto a um colega advogado, aprender a prática, e a prática a gente pega rapidinho, né, Mariana? Quando a gente conhece Na hora que a água bate teoria, na bunda. exatamente, a gente corre atrás e vai à luta, né? Então, eu queria que você deixasse para a gente aqui, trouxesse, na verdade, uma mensagem para esses jovens estudantes que estão se formando, né, principalmente as do sexo feminino, né, do gênero feminino, o que seria interessante nesse início de carreira, né, que você passou e sentiu dificuldade, né, que possa ser feito, que possa ser buscado por essas pessoas. Olha, doutor, meu professor, graças a Deus tirava boas notas na sua... Sempre fui aluna nerd, gente. Meu caderno era o xerox da faculdade. O Dani, quando dava aula, dizia que eu tinha que cobrar, porque na prova consulta eu tinha que mudar as respostas. Era... Mas assim, eu não sei se todos sabem, eu comecei a namorar muito jovem, meu marido, e eu fui mãe aos 16 anos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um filho de 2 anos. Então, você já entra com aquela gana de querer ser alguém, querer ser alguma coisa, porque você tem um serzinho ali para mostrar. Mas, ao mesmo tempo, você tem menos tempo do que o jovem que só estuda, você tem muito mais responsabilidades. E quando eu escolhi a advocacia criminal, é exatamente como o doutor disse.
É assim, é flagrante, você vai. Eu já perdi jantar do meu aniversário porque eu estava num flagrante e eu não tinha como dizer pro delegado, pro cliente, ó, vamos deixar o flagrante para amanhã, não tenho o que fazer. E o apoio da família é muito importante. E assim, você que é estudante, que está fazendo a faculdade de Direito, e hoje eu brinco que o direito, ele não tem mais aquela plaquinha de previdenciário, tributário, trabalho, não tem. Hoje o direito é ramificado. Eu, por exemplo, não faço o divórcio de alguém da família, não fiz o inventário do meu avô, eu não tenho capacidade técnica para isso. Eu vi isso na faculdade, tenho uma breve noção, mas me aprofundei, me especializei naquilo que eu queria atuar. É como um médico faz isso e a gente entende. O advogado hoje faz isso e é natural, né? Então, assim, eu acho que o jovem, ele tem que ter essa noção de responsabilidade já quando ele está na faculdade. De olhar, ele tem ali a oportunidade de ver várias áreas de atuação, de entender que área que ele quer, o que ele quer. O direito é um leque muito grande. Eu mesmo, durante toda a faculdade, pensava que eu ia ser promotora de justiça, que eu ia ser promotora de justiça. Eu só tinha essa visão na minha cabeça. Até hoje gosto muito, tenho amigos promotores que dizem, ó, dá tempo de você vir para cá, dá tempo de você vir para cá. Esses dias fiz uma atuação, até com o doutor Luciano como assistente de acusação, né, doutor? Foi muito enriquecedora, é uma experiência muito gratificante. Mas quando eu comecei a advogar, eu me apaixonei. E eu acho que a advocacia é isso. O advogado, hoje, ele luta contra tudo e contra todos. É a máquina do Estado, é o poder do Estado. E o advogado criminalista, mais ainda. Porque a gente já tem dois preconceitos. O de você ser advogado criminalista, né? Que muitas vezes a sociedade não entende, né? Nossa, mas você defende bandido? Nossa, mas você tirou aquela pessoa da cadeia? Ela tinha que morrer lá. E aí você vai explicar tecnicamente aquilo. E no caso de ser mulher, mãe, casada, jovem, você já faz essa outra parede. Então, assim, são duas paredes que você tem que derrubar. Mas, assim, não se acanhe. Como o doutor disse, as meninas estão indo à faculdade, estão lá, estão fervorosas, eu acho que é importante. E se optarem pela área criminal ou como pela qualquer outra área, conhecimento é tudo. É tudo. Eu lembro que eu escutei uma frase na faculdade que me marcou muito, que dizia: não tem gente mais inteligente ou menos inteligente. Tem quem lê mais e quem lê menos. Ou seja, quem procura saber mais e quem procura saber menos. Independente de ser homem ou mulher, aquele que procurar saber mais e que tiver competência naquilo que ele fala, ele vai se destacar, né? Ainda que a mulher tenha que dar um passinho, um pouco a mais, ela vai se destacar, entendeu? Então ela vai estar ali nivelada. Então esse seria o meu conselho. Leiam, busquem, aprendam. E nada é justificativa para não correr atrás. Isso falando de uma mãe jovem que levava o filho na faculdade. Ele passa na frente da Unip até hoje e fala: ó, eu já fiz faculdade. Porque muitas aulas ele assistiu comigo. Minha família foi de extrema importância e é até hoje, né? Mas eu queria dizer que não é desculpa. Não é desculpa trabalhar o dia todo para fazer faculdade à noite. Não é desculpa ter filhos. Não é desculpa a idade. Não é desculpa. O negócio é querer. Se você quer, você vai ocupar a posição que você deseja. Eu tive a oportunidade, viu, Robson, viu, Luciano, de fazer uma sustentação oral com a doutora Mariana. Acho que foi ano passado ou retrasado, né, doutora? Sim. E ela foi muito elogiada pelo desembargador lá, relator. Era um caso complicado, né, doutor? Bem complicado. Lavagem, estelionato, um crime, um caso bem denso. Fizemos mesmo, complicado. atuamos. Verdade. E o que me chamou a atenção é que você foi extremamente profissional, né? Eu percebi que o desembargador queria puxar uma conversa com você e até falou: doutor, eu te acompanho nas lives e tal, eu me lembro disso. Mas você foi extremamente profissional, não misturou as coisas, se posicionou como devia se posicionar. Parabéns, viu? Foi muito interessante, muito legal. Muito obrigada. Mas olha, é que eu falo, às vezes, justamente por ser mulher, a gente acaba às vezes tendo essa postura até um pouco mais endurecida, sabe? Por exemplo, você pensa 10 vezes em colocar uma roupa para ir atender um cliente no CDP. Não por conta do cliente em si,
Porque o homem tá de terno, ele tá ali com a camisa, ele tá ali com a calça, mas tem dia que tá muito calor e você quer pôr só um vestido e seu dia é corrido e você vai fazer o atendimento. E aí você, tipo, é meio que julgada pela roupa que você tá ali, né? Então eu aprendi já muito cedo nessa profissão que a minha postura, ela determina muito, né, a liberdade que eu dou, né, tanto para cliente quanto para qualquer outra coisa. Então eu tive que aprender já muito cedo a ter essa postura, né, às vezes um pouco até mais distante, mas é o que ela me proporciona, né, a me manter, a ter esse respeito, que no início, como eu disse, hoje é tudo muito lindo, é todo mundo no Instagram, sabe? Muitos jovens advogados e tem que vir. Mas há 12 anos atrás, nós não vivíamos essa realidade, né? Fato é, nós não vivíamos. Então, ainda tem essa mentalidade e a gente tem, eu já tenho essa postura, já adotei essa postura. Apesar de que eu sou, sim, super despachada, eu converso numa boa, eu não sou muito formal com os meus clientes, chama de doutora, eu falo, que doutora, sem formalidades, vamos, né? Sou sempre, assim, muito simpática e tal, mas realmente essa couraça, ela foi sendo moldada. Ó, agora eu tenho que vestir a camiseta da advogada, então agora é a Mariana advogada que tá aqui falando. Agora não é a Mariana amiga, né? Agora não é a Mariana mãe. Agora não é a Mariana filha. Agora é a Mariana advogada. E eu tenho a sensação que, às vezes, o homem, ele não passa tanto por isso, né? Ele não é julgado porque ele tá com terno azul e eles queriam que ele tivesse com terno preto, certo? Ele não é julgado porque ele colocou a meia diferente da cor da calça ou que a gravata não tá combinando. Ninguém chega e fala, fica olhando ou julgando ele por isso. Então, às vezes, nesse sentido, ainda acontece. E aí a postura acabou ficando um pouco mais enrijecida por conta disso. Tem uma advogada aqui no chat, né? Tayla Honório, está dizendo que foi obrigada até a colocar uma toga, né? Porque estava de regata no presídio, né? Então, imagina a situação. Olha, eu até ia te questionar nesse sentido, Mariana, em relação às visitas, né? De clientes em estabelecimentos prisionais. Mas você já passou para a gente aí. Vou passar a Eu palavra pros particularmente colegas. nunca tive problema. Nunca tive mesmo. Na época, Legal. inclusive, que não havia pandemia, como eu disse, eu converso com meus clientes sempre numa boa e ali, quem conhece o CDP tem o seguro, né? E na época que você podia fazer assim, eu me sentava naquela mesinha do seguro e eles iam passando, eu tava falando com meu cliente, juntava 2, 3, a hora que via, tinha 5, 6 presas em volta, e ali a gente conversando, não necessariamente de outros advogados, outros clientes, mas eles gostavam de ir ali conversar comigo, saber da minha semana, e falava, e uma novidade, perguntavam, e você vai ali toda semana, né? Então, às vezes as pessoas querem só um pouco de atenção e tal. Então, era sempre muito tranquilo, eu nunca tive problema, assim, efetivamente, mas como eu disse, sempre tive essa preocupação já anterior. O que pra mim é um absurdo, se a colega quer ir de regata e tá calor, gente, são ombros, sabe? O que vale é a postura dela, entendeu? É ela se dar ao respeito, não necessariamente a roupa. Eu tenho certeza que uma advogada tem noção e não vai com uma micro saia dentro de um presídio, porque ela não iria com uma micro saia trabalhar, né? A gente tem um código de vestimenta na nossa profissão. Mas, por exemplo, em dia de calor, você usar uma blusa que mostre o ombro um pouco mais assim, eu mesmo confesso que já fui atender já, assim, calor lá dentro extremamente quente, às vezes você tem que fazer um atendimento mais longo. E eu nunca tive esse tipo de problema, nem com o cliente. Às vezes o problema é mais da pessoa que vai te atender, que já olha assim, nossa, e não é a primeira. Eu já escutei várias advogadas, inclusive, que foram impedidas, né, de entrar no estabelecimento por conta da vestimenta. Então, isso já cria aquela barreira no próprio exercício ali da sua profissão, né? Doutora, É necessário ter um bom senso, né? Exato, para tudo. O Sempre. Robson, só para quebrar o gelo um pouco, eu queria que o professor Luciano Macri nos dissesse como é que ele vai vestido quando ele vai visitar um presídio feminino. De boina ou sem boina? Legal, Olha, né? eu
eu vou confessar, o Paulo, Não confessa que, não, por favor, não confessa não. Vai de que regata, Luciano. não, nos presídios femininos, eu já fui de várias formas, mas todas com uma postura bem elegante e bem pragmática, até porque eu sou um homem sério. Homem sério, não tenho dúvidas. Bem casado. Agora, nas APACs, que aí eu não sei se vocês conhecem, mas deveriam conhecer, as APACs femininas, a mais próxima nossa, que é em Frutal, e aí eu convido os criminalistas a conhecerem as APACs, Associação de Proteção Associação de Assistência e Proteção aos Condenados, que é um sistema diferenciado de prisão. A APAC feminina é fora de série. Vocês precisam conhecer. E aí eu vou levar como coordenador da Comissão de Direito Penal da OAB de São José do Rio Preto. Eu vou montar uma van para levar o pessoal que for da comissão, quem tiver interesse em conhecer o sistema da APAC lá em Frutal. Quem tiver interesse, quiser conhecer, eu vou montar, já se inscreve na Comissão de Direito Penal e coloca o seu nome lá, que eu vou montar essa van para levar o pessoal para conhecer. Tá? É interessantíssimo esse sistema. Dr. Robson já está inscrito, Dr. Paulo Yunis também vai, e a doutora Mariana Galli, se quiser ir, já está convidada. Se tiver dentro da minha agenda, gostaria muito, sim. O Macri, eu vou reunir as duas comissões, vamos reunir a sua e a minha. Então tá. Viu, doutor? E aí vocês vão estar cientes do que é um sistema prisional humanizado. Já que você tocou nesse assunto, Paulo. Claro, sem dúvida. Agora, viu, doutora? Bom, deixa eu fazer uma pergunta para a doutora. Você conhece o homem do chicote? O Macri é o homem do chicote, né? A nossa Meu Deus. Ele pega fogo de vez em quando, viu? Doutora, no dia que houve a divulgação de que a doutora iria participar da nossa prosa, uma prosa é prosa mesmo. Aqui a gente vai falar do dia a dia, como a doutora está falando. Estou falando doutora por questão de ética, né? Pelo conhecimento que a doutora tem. Mas me perguntaram, falaram assim, pergunta para ela, quando a gente vai fazer atendimento no escritório, muitas vezes nossos clientes também às vezes não estão presos, ou a gente consegue tirar. E aí a gente tem que conversar no escritório. E a gente sabe o quanto que é delicado. O Macri, inclusive, me dá várias dicas. Olha, doutor, vamos fazer assim. O Macri é muito preocupado com isso, né? E eu queria saber da doutora. Se a doutora tem alguma estratégia, algo que a doutora faça quando vai atender um cliente no seu escritório ou em algum lugar, que a doutora possa passar para as advogadas que nos estão assistindo, que vão assistir no YouTube e que vão continuar assistindo no Instagram, porque esse vídeo vai ficar lá. Qual que é a orientação que a doutora daria para essas novas advogadas? Olha, muitas vezes eu já fiz atendimento sozinha, né? Hoje tem sempre um parceiro, alguém ali, né? Mas quando eu decidi advogar sozinha, muitas vezes já aconteceu. Confesso que nunca tive problema, mas de antemão, você já vai analisar o caso, você já vai ver se é uma pessoa que está sendo acusada de ser cometido um crime com violência, se é um crime de colarinho branco, se é um reincidente. Você já vai traçando o perfil do seu cliente ali.
Mas eu queria lembrar também que aquela pessoa, ela está te procurando porque ela precisa de ajuda. Ela precisa de você. Então, geralmente, ela te trata como qual, né? Ela precisa de você. Às vezes, ela não fica muito feliz no momento ali dos honorários, né? Mas, geralmente, é assim que eles se portam. Só que já houve situações em que eu tive dúvida ali, né? Em relação, o crime era um crime que acabou me chocando e a pessoa estava em liberdade e tal. E eu acabei marcando numa cafeteria, um lugar ali para ter um primeiro contato, uma primeira conversa, né? Conhecer um pouco, né? Porque às vezes também você vai lá e lê aquela coisa. Só que a hora que você vai conhecer a pessoa em si, você fala assim, meu Deus, acho que isso aqui não mataria uma formiga. Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo aí que aconteceu isso, né? Muitas vezes tem essa impressão, você analisa crimes que a hora que você vai ver a pessoa em si, é uma pessoa extremamente calma, centrada, fala baixo, não te passa insegurança. E tem pessoas da sociedade, com pompa e circunstância, que gritam e que se explodem e ficam nervosos. Então, assim, não tem um critério. Não passei por esse tipo de situação, nunca tive esse tipo de problema, nunca senti medo em realizar um atendimento. Na época, eu também, por até uma segurança do meu marido, eu procurei um local para o meu escritório em que tivesse uma recepção, que para entrar nessa recepção você devesse ser cadastrado, ficasse ali os dados da pessoa, né? Sempre com uma atendente que sabe que subiu, né? Que tem que sair. E isso por uma segurança mais dele do que minha, porque eu confesso que eu não tinha esse medo. Mas é como eu disse, dá uma analisada, vê, se não sentir seguro, combina um café, vai num lugar, toma essa segurança, vão ter clientes, a gente brinca que assim, vocês não são obrigados a aceitar tudo que entra na porta. Vão ter clientes que vocês simplesmente vão optar por não advogar. E tudo bem, entendeu? Não é porque você é advogado criminalista que você é obrigado a fazer tudo aquilo que vem, que te aparece e tudo mais. Vão ter clientes que você vai dizer, olha, não, obrigada, eu vou te passar, vou te indicar um colega tal. E não tem problema nisso, né? Eu, por exemplo, vou falar uma questão minha. Eu sempre tive, como eu fui mãe muito nova e eu sou, tipo, apaixonada por crianças, por mim eu teria uns 5 filhos, né? Não tenho mais tempo para isso, assim, tenho tempo fisiologicamente, mas não tempo fisicamente, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande, técnica, de analisar casos que envolvam crianças, crimes que envolvam crianças. Eu tenho essa dificuldade técnica. Eu não sou uma advogada completa, como eu seria para um outro caso. Então, eu analiso, eu vejo se aquilo não me comoveu, se não comprometeu a minha capacidade técnica, ok, Mariana, advogada. Se aquilo de alguma forma me influenciou de forma que eu não consigo ser a melhor advogada que eu puder para aquela pessoa, eu indico para um colega. Porque nós somos humanos, somos falhos, somos seres vulneráveis. E o importante é reconhecer isso. Não há vergonha nisso. Ah, mas eu já ouvi muito. Mas você é advogada criminalista. Você é obrigada. Você é a única que não pode escolher e não defender. Não, peraí. Eu sou advogada criminalista, eu concordo com a defesa, mas eu sou um ser humano falho, vulnerável. E a partir do momento que eu assumo a defesa de alguém, eu tenho que realmente defender aquela pessoa com toda a minha capacidade técnica, que ali ela está me contratando, ou nomeada, ou de graça, da maneira que for. Ela merece isso. Justamente por ser advogada criminalista, eu acredito nisso. Qualquer pessoa merece defesa e ela merece o meu melhor. Se de alguma forma eu não tenho como entregar isso para ela, por uma deficiência minha, por que não passar para alguém que possa? Entendeu? Então, eu acredito muito nessa postura e gostaria que as pessoas pensassem mais assim também. Eu acho que seria um meio muito mais, além de colaborativo, mais efetivo. Sem dúvida, sem dúvida. O Robson, queria mandar um abraço aqui para uma ex-aluna, que é a Damares. Ela está assistindo a gente aqui. Eu não sei se ela foi da sua sala, Mariana. Acredito que não. Você estudou à noite, né? De manhã. De manhã. De manhã? A Damares foi uma aluna também super dedicada, super bacana. Abração, viu, Damares?
Viu, Beijo, professor? Damares. Eu disse para a doutora Mariana que ela é a primeira mulher a participar da nossa prosa, então agradeci a ela já pela, por ela ter aceitado conversar com a gente, né? E a grande responsabilidade também dessa primeira vez, e eu acho que assim, nós fizemos a altura, reconhecidíssima na área criminal. Muito O obrigado, Robson, meu e olha que querido. interessante. Tem vários comentários aí a respeito dessa fala da Mariana, né, que eu achei bem interessante. O André Monteleone, né, que é nosso tribuno lá de Catanduva, amigo de todos nós aqui, sempre presente. Abraço aí para você, André. Ele diz assim: não advogo para membros de facção criminosa, temos algumas exceções da defesa técnica. É verdade, isso acontece também, né? Eu também tenho exceções. Dificilmente eu pego casos também relacionados a tráfico de drogas com organização criminosa. É muito raro eu pegar esse tipo de caso. Porque eu também não me sinto à vontade, não tenho assim uma liberdade e até acredito que uma incapacidade técnica de raciocínio em relação a essas situações. O Augusto Cunha Júnior, amigo do Macri, é isso, Macri? Exatamente, meu sócio. Ele diz assim: essa análise por parte do profissional é extremamente salutar, sobretudo o cliente. Lembrando que o primeiro juiz da causa é o advogado, né? É exatamente o que a doutora Mariana está colocando aqui para a gente, né? E aí o Francisco Rodrigues diz assim: tire uma dúvida minha. Esposa está presa 1 ano e 5 meses. Ela pode sair antes do prazo? Uma consultinha básica, né, Mariana? Francisco, só analisando mesmo, assim, não tem como saber, não. Não tem uma Mais receita dados, pronta, Francisco, né? não tem como. Não. Não Cada tem caso é jeito. único. Exato. Fica difícil. Eu costumo dizer muito isso, doutora. Não existe nada certo, nada que a gente fale, vai dar certo. Não existe. Essa é um grande ponto central no advogado criminalista. Analisar o que a doutora falou, ela tem muito a ver com a advocacia, principalmente na área trabalhista. Porque a gente tem... Lembrando, né, desculpa, Robson, Não, lembrando que é lógico que nós temos a opção de não pegar o caso, sim. mas sempre esses indivíduos têm todo o direito de defesa, né? Plenamente. E para isso existe a Defensoria Pública, para isso eles terão sim o direito de defesa e terão toda a plenitude de defesa constituída, porque ninguém pode ser processado e ser julgado sem ser defendido, pelo menos no Brasil. Sempre que eu estou né? em plenário e falando com os jurados, né? O plenário é muito legal porque os jurados são pessoas comuns da sociedade, né? Aqui em Mirassol é uma cidade pequena, então o jurado é aquela pessoa que outro dia acabou o júri, uma jurada me abraçou chorando, porque eu sou amiga de infância do filho dela e ela me viu naquela situação ali de advogada e ela ficou extremamente emocionada. Mas eu sempre digo assim, nós como advogados, assim como todo o aparelho estatal, ele busca justiça. Primeira lição da faculdade, né, professor? Da lei penal. É o nosso tripé. Temos aqui a defesa, a acusação e o juiz imparcial. Se tirar qualquer uma dessa equação, qualquer uma, nós não temos justiça. Nós temos qualquer outra coisa, vingança, qualquer coisa, mas justiça não é possível. Então, tem quem acusa, tem a defesa e tem o juiz imparcial da causa. Qualquer uma dessas coisas não leva à justiça. E esse entendimento é muito importante, né? O papel desse advogado é muito importante, principalmente do criminalista, como eu disse, às vezes ele é muito questionado, mas na verdade o papel dele é trazer a justiça também, é colaborar para a justiça também, é fazer com que mostre que você tem que julgar como você gostaria de ser julgado, né? Porque nós temos uma tendência muito grande a acusar, né? Sempre, sempre, sempre. Isso na vida, né? Não só na advocacia. E o advogado de defesa, como disse o doutor, ela é indispensável a qualquer um, porque apesar de uma pessoa ser juiz,
ter ali o munus público, passou naquele concurso, ser promotor de justiça, como eu disse, assim como eu sou advogada, eu sou um ser humano. São pessoas falhas, são pessoas suscetíveis, né? São pessoas que estão suscetíveis ao erro, tanto quanto qualquer um que está ali. Então, sem qualquer uma dessas pontas, desse tripé, desse triângulo, é impossível que a gente chegue ao objetivo final, que é sempre a justiça. Seja ela qual for, condenatória, absolutória, independente, mas que seja justo, sempre. Ô Mariana, é legal você tocar nesse assunto aí. Desculpa, Marco. É interessante você tocar nesse assunto e fazer esse tipo de explicação, que é muito importante, né? Porque você traz para a gente mais um preconceito, né? Que é o preconceito vivenciado por todos nós, advogados criminalistas, né? Então, além desse preconceito, o preconceito que você já citou aqui no início, relacionado ao gênero, relacionado à condição de sexo feminina, né? Mais algum preconceito sofrido na profissão? Na verdade, a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: todos nós, advogados criminalistas, temos angústias relacionadas ao exercício da nossa profissão. Você tem alguma angústia em relação ao exercício da profissão de advogado e advogada? Olha, essa incompreensão me incomoda um pouco, mas eu decidi, há uns anos atrás, fazer diferente. Isso aconteceu até no meu seio familiar, sabe? O que sua esposa faz? Minha esposa defende bandido, já sabe? E isso foi um debate até familiar, apesar de todo o apoio, sempre tive todo o apoio, mas era normal. As pessoas se referiam assim aos advogados criminalistas e até hoje é assim, né? E há uns anos atrás, quando eu comecei a ser mais ativa perante a OAB, aqui da minha subseção que é Mirassol, eu sempre, ainda quero muito ser professora. Amo, adoro, eu adoro falar, adoro pensar, adoro trazer informação, adoro ter a possibilidade de fazer formadores de opinião de forma embasada. Acho que isso falta muito hoje. A internet tirou um pouco isso da gente. Hoje cada um fala o que quer, do jeito que quer e acha que tá tudo bem e que tem esse direito. E deixa de embasar o fundamental. Então, alguns anos atrás, eu comecei a montar palestras. Não necessariamente sobre temas criminais, mas de vários temas. Por exemplo, eu tenho palestras sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu tenho palestras sobre violência doméstica. Hoje mesmo eu participei de um debate numa escola sobre a diminuição ou não da maioridade penal, como ficaria, qual é o projeto, por que tem que ser, por que assim, tinham os lados e tal. E aí, quando acabou, eu sempre escuto uma coisa nas minhas palestras que sempre me encanta muito, porque ele tira um pouco aquele estigma de mim que eu só tô ali para defender o bandido. Porque as pessoas acabam me olhando. Hoje mesmo, o professor da qual eu dei palestra falou assim: metade da sala quer ser advogado. Saiu com o terceiro colegial hoje, todo mundo quer ser advogado. E criminalista. Porque você leva esse viés para os adolescentes, que vão ser os nossos futuros formadores de opinião, né? Por exemplo, nossa, mas uma advogada criminalista vai lá e faz uma palestra de violência doméstica e ela tem cliente que comete violência doméstica, mas é informação. Eu tenho cliente que comete violência doméstica, mas eu também tenho vítima que comete denunciação caluniosa. Não é uma informação? Não defendo ela igual o outro? Ela não tem direito de defesa igual o outro? Então, assim, há uns anos atrás eu era até coordenadora do projeto OAB Vai à Escola aqui em Mirassol. Quando eu entrei, a pandemia tirou isso da gente, foi tão chato, tô voltando agora. E agora, como eu tô na diretoria, eu saí, né, da coordenação. Mas eu comecei a fazer isso, doutor. Cansei de ficar explicando, cansei de explicar. Então, eu comecei a mostrar minha profissão. E muitos daquelas pessoas, eu já tive caso de jurado, jurado, me procurar para defender o filho dele. Jurado, aquela pessoa que olha para você e você fala assim, ó, julgue como você quer ser julgado. E aquela pessoa falava, eu jamais, os meus jamais, mas você não sabe o seu dia de amanhã, né?
e aquela pessoa me procurar, e essa narrativa foi dela. Falou, olha, eu fiz aquele... Eu condenei, porque eu acho que tinha que condenar, se bobeasse tinha que matar, tinha que fazer tudo, mas a hora que era o filho dela, que tinha cometido o erro, um crime também de homicídio, o pensamento já era outro. Então, eu sempre digo para as pessoas, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. É muito fácil você dizer que o fulano tem que morrer, mas você está sonegando imposto de renda até a morte. Não deixa de ser um crime. É muito fácil você dizer que o fulano tem que morrer, mas a lavagem de dinheiro come solta na sua empresa, né? Se bater lá, a Polícia Federal, tchau para você. Não deixa de ser crime, não deixa de precisar de defesa. Então, eu acho que tudo é informação, certo? Tudo é informação. Eu não concordo com a situação delitiva. Eu exerço um trabalho técnico em relação a ela. Assim como um médico não se pode negar a prestar um socorro a alguém. Ele não chega e pergunta no hospital, você é uma pessoa boa? Você já matou alguém? Você xingou sua mãe hoje? Você foi uma boa pessoa hoje? Se você não foi, deixa eu checar seus antecedentes. Aí eu decido se eu vou te operar ou não. Ele não faz isso. Ele não E nem precisa. pergunta de onde veio o dinheiro dele. Ele não precisa fazer isso. É a mesma coisa com a gente. A gente faz um trabalho extremamente técnico e é assim. Ponto. Então, eu particularmente cansei de explicar. Comecei aí na cidade a fazer essas palestras, vou nas escolas, já fui na maçonaria. Esse ano fui convidada pela Câmara Municipal e sempre me apresento como advogada criminalista. Olha, sou advogada, atuo assim. Por mais que esteja lá na minha logo, eu vou e me apresento novamente. Você entendeu? E mostro realmente ali o que eu faço, quem sou eu e para que eu tô ali. Então, pelo menos aqui eu já consegui tirar um pouco desse estigma. Quem me conhece tem me respeitado. Que legal. Maravilha. O Paulo, o doutor André Monteleone fez uma pergunta, pediu para a gente fazer para a doutora Mariana. Não defendemos o crime, não defendemos os criminosos, defendemos o direito. Peça para a doutora Mariana comentar essa frase. É exatamente isso. É um trabalho extremamente técnico. Uma pergunta que eu recebo muito, os doutores também devem ouvir, fala assim, mas e se a pessoa confessou? Você vai lá e defende ele mesmo assim? Poxa vida, ele tá te falando que ele cometeu aquele crime, você vai lá? Sim. Se ele confessou, geralmente ele vai confessar em juízo também. Dificilmente, quando ele está confessando, as provas já estão ali e ele não vai calcar um caminho diferente. Eu preciso analisar se a pena dele vai ser realmente coerente, se ela está condizente com o direito dele, porque não é porque ele cometeu um crime, né? Nós não temos prisão perpétua aqui, nós temos a lei que determina a forma que essa pena tem que ser atribuída para aquele crime, e não é porque ele cometeu um crime. Um exemplo, eu fiz uma sustentação oral esses dias no TJSP, era um crime de homicídio, e a pena foi aumentada de metade pela juíza, porque o réu tinha deixado uma filha. E a filha tinha sido privada, a vítima tinha deixado uma filha, e a filha, então, tinha sido privada do convívio do pai. E eu tive a oportunidade de, num outro crime de homicídio, da qual essa mesma juíza tinha aumentado a pena pelo mesmo, já tinha uma decisão do TJ dizendo, olha, se ter família fosse requisito para aumentar a pena de crime de homicídio, isso deveria constar do Código Penal. Afinal, ele escreve desse jeito, afinal ninguém nasce de chocadeira. Todo mundo que morre, seja essa morte causada ou uma morte natural, naturalmente a família é privada do convívio daquela pessoa. Então já é inerente ao crime de homicídio. Nós não podemos aumentar a pena do réu baseada nesse argumento. Então, esse aumento ele foi decotado pelo Tribunal de Justiça nas duas situações. E o meu trabalho era garantir que isso acontecesse, porque não é um fundamento legal. Juiz quer aumentar a pena? Ok. Que esse aumento seja feito nos parâmetros legais e dentro daquilo que a lei determina. Não é possível que o magistrado fique, vou aumentar a pena porque o réu tem olhos azuis e eu queria ter tido olhos azuis e não vim. Mariana, mas isso não acontece? Não, esse não acontece.
mas aumentar a pena porque a vítima deixou uma filha. E todo mundo tem mãe, pai, todo mundo nasceu de alguém, tem um irmão ou alguém, algum parente que vai ser privado da companhia. Tem, isso não é um termo legal, isso não é um fundamento legal. Então, eu exerci o meu dever de ir lá e tecnicamente pedir o decote desse aumento. E que ele volte a ter uma pena justa. Então, por isso que a gente diz que a gente defende o direito, mesmo para aquele que confessou. Cabe ao advogado observar. A gente brinca que o Ministério Público que é o fiscal da lei. Mas eu, na verdade, acho que essa máxima é muito errada. Eu acho que o fiscal da lei é o advogado o tempo todo. Ô Mariana, até porque a confissão precisa ser analisada também, feita em delegacia, né? Às vezes vai saber as circunstâncias que ela se deu, né? Então também tem essa análise, né? Quem faz plenário sabe muito disso. Eu fiz um júri no Pará e foi uma situação muito legal. Teve índio, teve arco e flecha. Uma das testemunhas era um índio da aldeia. A minha advogada colega foi lá buscar ele. Então foi um júri, uma experiência muito rica. E quando a vítima foi na delegacia, prestou depoimento. Não foram até o local, não ouviram as outras pessoas. Encerrou o inquérito, houve denúncia. Quando eu cheguei lá para fazer o júri, os réus estavam presos há 3 anos por uma tentativa de homicídio. E o inquérito inteiro, era o depoimento da vítima e o do réu. Era o inquérito inteiro. E aí eu sempre falo isso, eu falo, gente, nós temos que entender que no processo nós não temos uma rainha das provas, isso é uma máxima de direito, a gente busca a verdade real. E aí eu sempre gosto de contar para os jurados, né, a casa dos irmãos Naves, quem é de direito, né, quem não é um espetáculo, mas para quem sabe de trás para frente, de frente para trás. Mas é uma verdade, uma confissão ela pode ser forçada, uma confissão ela pode ser forjada, e ela tem que tá consonante com as outras provas. Ah, eu matei com ele deitado de costas. Só que aí vem o perito e diz, não, todas as facadas foram de frente. Se você está querendo proteger alguém, se foi o seu filho que matou, ainda que você queira, de livre e espontâneo ir lá, isso não é justiça. Ou se você foi coagido, ou se você está sendo ameaçado. Então, se fosse assim, qualquer pessoa que confessasse um crime não necessitaria ter investigação, não necessitaria ter nada. Por que precisa da investigação? Para que aquela confissão, ela realmente, ela adorne com tudo o restante que ali foi averiguado. Para que ela bata e que você tenha uma prova suficiente para condenar ou para absolver alguém. Eu fiz um caso muito interessante, eu peguei ele só para plenário, e era um caso que o meu cliente, ele foi pego em perseguição pela polícia. Na caçamba da caminhonete dele estava o corpo. O outro réu fugiu. A vítima com um esgorjamento, com a cabeça pendurada, uma cena horrível. E ele dizia, eu não matei. Eu não matei, eu não matei, eu não matei. Acharam o outro confessou a execução e tal. Quando ele foi levado a plenário, com mensagens anteriores, confirmando aquela situação, até quase que descrevendo o que tinha acontecido ali. Então tava uma situação, você imagina, você pega um réu com mensagem anterior, com o executor confesso, planejando, aí ele é preso com o corpo na caçamba do carro dele e ele diz, não matei, não matei. Quando a gente foi a plenário, eu falei assim, olha, então vamos explicar. E ele disse que, de fato, ele foi lá para fazer, ele queria fazer, ele iria fazer, mas quando ele chegou lá, o outro já tinha feito. E ele assumiu, dolosamente, a ocultação. E por cargas d'água, tiraram uma foto dele na delegacia. E essa vítima tinha sido brutalmente ali assassinada, com esgorjamento. Então, e ele não tinha uma gota de sangue no corpo. E a defesa mora nos detalhes, né? Quem é defensor sabe disso. E é o que eu disse para os jurados. Olha, ele quis fazer. Ele foi lá para fazer. Mas tanto ele não fez que fisicamente não tem evidência. E da maneira que a vítima foi morta, não seria possível ele não ter evidência do corpo. O outro foi preso dias depois. Então, realmente, ele quis, ele desejou, ele até foi lá. Mas isso não é crime. Se ele tivesse sido denunciado pela ocultação, ele certamente hoje estaria condenado. E aí a gente seguiu essa linha com a confissão do outro.
e com todas as provas contra ele, inclusive a mensagem do celular, e ele foi nessa narrativa, e essa narrativa foi se amoldando, e no final ele foi absolvido de todas as imputações. E eu me lembro que o juiz me chamou e falou assim, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí ele me mostrou, ele tinha uma sentença pronta de 25 anos. Aí eu falei, ei, doutor, não confiou no meu taco ainda, brinquei com ele. Ele falou, nossa, eu tive que mudar tudo. Então, assim, esse é o papel da defesa, sabe? É analisar, tem confissão? Tem confissão, mas vamos ver se ela realmente bate com o que tá aqui. Eu me lembro uma vez inquirindo uma testemunha, que apesar de não poder mentir em juízo, ela dizia, eu que vi, eu que sei, eu que papapá, papapá, papapá. Aí eu lembro que eu falei pro delegado, olha, o senhor disse exatamente o que a testemunha falou? Aí eu perguntei pra ele como ele encontrou, né, o corpo ali, ele narrou de uma maneira diferente, e na descrição estava escrito assim, decúbito dorsal, nas palavras da testemunha. E eu perguntei pra ele, o que é decúbito dorsal? E ele olhou pra minha cara assim, eu não sei. Mas o senhor prestou depoimento na delegacia? Prestei. E o senhor assinou? Assinei. E tudo que está escrito ali foi o senhor que falou. Cada palavra. Foi sim. Foi eu que falei cada palavra. E a narrativa dele não batia em nada. Ele nem sabia o que significava. Ele nem sabia a posição da vítima. Esse é o problema do inquérito. E Agora, eu acho que a advocacia é legal por causa disso, porque a gente sempre... num detalhe, assim, eu confesso que, por exemplo, esse processo do esgorjamento, quando eu peguei e olhei aquelas fotos coloridas, mostrando para os jurados, você fala, não tem o que fazer. Mas você vai lá e defende aquilo que o direito te diz. E o direito te diz isso, olha, ele não praticou atos executórios. E você comprova isso. E a partir do momento que o direito te diz isso, você comprova isso, é injusta a absolvição? Tecnicamente falando? É complicado, muito complicado. Depende. Eu quero uma pergunta do Macri para a doutora, de tribuna para tribuna. O Macri, ele tem o dom de voltar no passado, na época do Tutankhamon. Vamos lá, Meu Macri. Deus. A sua pergunta. Eu só tenho elogios. Tenho elogios. Se você tivesse uma varinha, eu queria que você usasse ela hoje. Aquelas varinhas de plim-plim que você manda para nós. Eu só tenho elogios. Eu queria que a doutora Mariana, como derradeiro que a gente já passou aí, mas me recordasse o caso emblemático da carreira da doutora Mariana. Aquele que marcou, doutora Mariana. Aquele que foi o caso que, assim, esse foi o caso. Contasse brevemente, se é possível contar brevemente. Olha, doutor, muitos me marcaram, cada um como disse o doutor, na advocacia cada um é um e, como diz a máxima popular, cada mergulho é um flash, né? Cada dia você tá ali se reinventando. Mas tem um especial, esse o doutor Paulo Yunes até sabe, porque ele indiretamente participou como membro da OAB. Eu atuei num caso muito midiático em São José do Rio Preto, um caso muito denso. E quando o caso ele é midiático, ele já te pressiona, né, 200 toneladas a mais do que um caso normal. Porque o tempo todo você é procurado, o tempo todo você é instado a dar uma opinião. E, infelizmente, nós ainda não temos um jornalismo que consegue não ter a parcialidade necessária, né? A defesa ela é sempre procurada antes, mas depois que acontece ela nunca é encontrada, né? E ela nunca tem a mesma voz do que realmente quem é advogado sabe que você vai lá e atua num caso. A hora que você vai olhar o que saiu na mídia, meu Deus, eu já atuei em casos que eu falei pro meu pai, eu tava lá, não foi isso que aconteceu, para de ler o jornal, não foi nada disso.
Nem é essa a motivação, mas eles precisam vender o jornal, ok, é o trabalho deles. Então já tem essa pressão muito grande. E esse caso, eu tive a oportunidade de atuar ele desde logo que se encerrou o inquérito, era um caso muito denso. Houve uma briga muito intensa da defesa para a produção de provas. Isso é uma questão também que a gente sofre muito. Com o novo provimento da OAB sobre investigação defensiva e tudo mais, isso vem melhorando. Eu sou super adepta da investigação defensiva. Acho que quando a investigação falha, ela deve ser feita. Para os meus colegas novos, advogados, eu pego e falo assim, vem cá, vamos fazer junto, eu ajudo, sabe? Eu super colaboro. E nesse caso, foi um caso que a defesa ela foi tolhida do início ao fim. Olha, eu gostaria dessa produção de prova. Não. Dessa? Não. Dessa? Já na resposta à acusação ali pedindo várias provas que eram importantes, né? E sempre a resposta era negativa, usando dos recursos necessários, sempre uma resposta negativa. Eu acho que também o juiz que está julgando, o promotor que está atuando, de igual forma ele também sente a pressão ali da mídia. É impossível dizer que não. E fomos a plenário, né? Fomos a plenário em meio à pandemia, só tínhamos nós ali no fórum. Foi um plenário extremamente longo, eu fiquei mais de 24 horas direto lá, não houve pausa, minha pressão chegou a cair, um colega advogado que foi lá me dar alguma coisa para comer, porque o TJSP não fornece alimentação, né? E durante essa atuação desse caso muito denso, muito midiático, o promotor de justiça se exaltou naquela atuação e ele me ofendia pessoalmente nas palavras. Eu me lembro que ele dizia assim, conforme eu ia inquirindo o réu, ele dizia assim, senhores jurados, no meio da minha fala, não se encantem pela delicadeza da nobre advogada. Ela inquire um réu e nem mexe a sobrancelha. Isso me marcou muito, porque eu estava ali fazendo o meu trabalho, não influenciando o trabalho dele. Eu me lembro que ele dizia em alto bom som que preferia que os filhos dele fossem mortos do que ser advogado de bandido. Então eu estava ali com um colega, porque afinal ele fez direito igual eu. Eu não sou inimiga dele, nem ele meu inimigo. Eu jamais me referiria dele dessa forma. E eu ficava insistentemente, imagina, durante 24 horas, no salto, né? Com uma beca, um calor infernal, porque quem faz plenário em Rio Preto sabe que é quente, né? Outubro. E agredida pessoalmente, né? A juíza tentava conter, eu não respondia, não é da minha postura, é igual o doutor Paulo Yunes disse, eu me mantenho silente, não é da minha postura. E isso foi piorando, e durante a minha fala, o desrespeito foi tão grande que depois nós computamos, na ata, eu consegui, na minha fala, eram 2h30, que eram 2 réus, né? Eu consegui falar 10 minutos sem ser interrompida, tá? Não conseguindo cessar essa situação que foi extremamente estressante, já todo mundo demasiadamente cansado, sabe? A juíza tentando a todo modo cessar essa questão. Eu simplesmente, junto com o colega que estava fazendo comigo, comecei a gravar. Pus o gravador e comecei a gravar. Não tive dúvidas em começar a gravar o que estava acontecendo ali. Para quem não sabe, isso é um direito do advogado. Tá lá no Código de Processo Civil. 356, salvo engano. Ó, civilistas, não me julguem, não. Mas tá lá. É um direito seu de gravar a audiência, sabe? Sem autorização e tal. Por quê? Eu não conseguia exercer o meu direito de defesa. E era um caso extremamente denso, cheio de detalhes. Eu precisava da atenção. Então, eu não conseguia exercer o meu trabalho técnico. E, infelizmente, por mais que o magistrado ali presente tentasse, ele não conseguia conter a postura do promotor, que aquele dia não conseguia se conter, tá? Já fiz outros plenários com esse promotor, não tenho problema com ele, mas era aquele dia, não sei se também ele estava sentindo a pressão ali da situação, da mídia, né, de toda a questão. Aí ainda eu brinquei que ao final, quando terminou já dia raiado do outro dia, ele veio me cumprimentar e eu cumprimentei e falei, doutor, o senhor fez o meu dia mais feliz, porque minha mãe vive dizendo, ó, que eu falo assim no Instagram, eu fico cheia de ruguinha, sabe? E eu ainda não quero fazer botox, e eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou falar pra ela hoje que o promotor de justiça falou em plenário, que eu nem mexo a sobrancelha e eu não preciso fazer botox. Boa!
E essa foi a resposta que eu dei para ele. Fiz minha apelação, obviamente eu pedi a nulidade do plenário. A defesa não teve capacidade de exercer sua defesa técnica. Juntei os áudios, juntei a ata, juntei tudo, porque o advogado, gente, você não tem que ter vergonha de exercer seus direitos. É seu direito, você não está violando a lei, você não está fazendo nada de errado. E você está ali para se defender e defender o seu cliente. E eu vejo que hoje os advogados, até por um despreparo, né, eles se acanham, eles, né, não aconteceu. Moral da história, aí chega até o Dr. Paulo, como ele ficou sabendo, eu fui oficiada, né, fui responder processo administrativo na OAB pela própria juíza, porque ela não tinha autorizado a gravação. Esse processo ainda corre, e nunca tinha respondido processo ético disciplinar, por um motivo do qual eu nem sei, porque não sei qual violação eu teria feito, né, ao Código de Ética, né. Tem a questão das minhas prerrogativas, que foram insistentemente violadas, então não bastasse o caso ser denso, não bastasse ser um caso de homicídio extremamente complicado, não bastasse toda a pressão da mídia para aquele caso, foi um caso que me marcou porque eu fui violada na minha condição e na minha profissão diretamente. Consegui me manter calma, consegui, né, é difícil, né, consegui manter a minha postura. Esse caso está em recurso no TJ e eu sustentei oralmente. E 2 desembargadores pediram vista porque quiseram analisar mais profundamente esse pedido de nulidade. E, inclusive, um dos argumentos do desembargador me marcou muito porque ele disse assim, se o contrário tivesse acontecido, se um advogado não tivesse deixado o promotor fazer a sua sustentação em plenário, certamente hoje nós estaríamos aqui analisando uma apelação, porque ele teve a incapacidade de exercer a sua acusação em plenário. Então, hoje, nós vamos fazer o mesmo raciocínio pela defesa. Eu não vou alisar só a pena, eu quero vista, porque eu quero analisar essa situação mais de perto. E tá com vista até então, eu não tenho, assim... Mas, assim, tenho vontade de fazer esse plenário de novo? Não. Nossa, eu não tenho vontade de fazer de novo. Foi uma coisa que quase que me causou um trauma, assim, ficou muito marcado. Mas eu gostaria muito que viesse uma decisão favorável e eu gostaria muito que todos os colegas advogados que passam por essa situação tivessem acesso a essa decisão, caso esse júri seja anulado. Para que vocês vejam que, no exercício da profissão, vocês mantendo-se em respeito e fazendo isso de forma digna, vocês não têm que abaixar a cabeça. Vocês têm os seus direitos, eles são preservados pela OAB, pelo Código de Ética e pela nossa lei. E quando vocês estiverem dentro deles, não se acanhem, não abaixem a cabeça, seja você homem, mulher, jovem, velho, o que for. Entendeu? E então, assim, me marcou esse daí. Vários me marcaram, mas esse me marcou, assim, feriu aqui, sabe? Na minha condição de advogada, da minha profissão, tanto pelas ofensas que eu recebi, como pelo desgaste de ter que responder um processo administrativo por uma coisa que não é infração ética, não tem uma imputação efetiva. Então, foi isso. Esse daí foi o que mais me marcou profundamente. Porque foi ferida a minha pessoa e a minha condição de advogado. Mas eu posso encerrar a sua fala falando uma frase que pode ser que lhe console. Não sei se vai lhe consolar, mas eu lhe garanto que apenas o soldado que vai à guerra é que ganha a medalha. O soldado que não vai à guerra não ganha a medalha. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, acalme seu coração. Fique tranquila. E nós, advogados, estamos ao seu lado no fronte de batalha. A nossa força da OAB, os advogados criminalistas,
estamos juntos nessa empreitada. Eu já deixo aqui o meu forte abraço, meu agradecimento por você disponibilizar o seu tempo e a sua presteza dessa experiência de advocacia conosco aqui no Prosa Criminal. Meu muito obrigado, sinceramente. E aí, ó, o Diego Carreteiro, precisando das prerrogativas, estamos sempre à disposição. Devia ter te ligado, viu, Diego? Me arrependo de não ter feito. Grande Diego, abraço, Diego. Ô Mariana, obrigado aí pela presença, foi muito legal a prosa, foi muito esclarecedora e, na verdade, foi uma aula de prerrogativas, né? Essa que é a verdade, né? E principalmente para as advogadas, né? Isso que é legal. Muito bom te ver novamente e saber que Obrigada, você está doutor. com esse sucesso todo, tá? Parabéns. Muito obrigada, imagina. Obrigada. Doutora, vou me despedindo, dizendo que tudo que a doutora compartilhou hoje, eu acho que mais do que conhecimento, a doutora trouxe a visão de como, não só advogado e criminalista, então eu vou falar no geral, porque a doutora disse tudo que nós já sofremos, que é o preconceito de ser um advogado criminalista. Mas a doutora trouxe nuances diferentes, trouxe histórias diferentes e, assim, enriqueceu demais a nossa prosa. A doutora falou com uma facilidade de conhecimento enorme. Então, mais uma vez, muito obrigado por guerrear junto com a gente à frente da advocacia criminal. E pode contar com a gente, viu? Com o doutor Paulo, com o doutor Macri, comigo e com a OAB, que está sempre aí com você. Obrigado, tá? Eu que agradeço imensamente o convite. Eu acho que isso aqui é a melhor forma de difundir o conhecimento, né? Essa conversa, essa troca, né? E gostaria de deixar essa mensagem final. Colegas advogados, estejam começando, seja mulher, seja homem, não se acanhem, batam no peito, sejam advogados, garantam seus direitos, né? Nós temos toda uma estrutura para isso, né? A OAB está aí para isso. Hoje eu faço parte, hoje eu sou uma pessoa que faz parte e faço questão de difundir isso. Então, assim, exerçam sua profissão com o orgulho que ela merece, não se acanhem, não se acanhetem, estudem sempre, procurem saber mais sempre. E sempre, meninas, já que estão em maioria na faculdade, se decidirem pela área criminal, vamos fazer plenário. Vocês vão ver que é uma sensação fantástica. Eu vou ficar muito feliz de ter mais mulheres em plenário atuando. Esse caminho não vai ser tão só assim. Quero todas vocês comigo. Muito obrigada e qualquer coisa precisando, estou sempre à disposição. Obrigado a todos, obrigado Paulo, obrigado Macri, obrigado doutora Mariana. Obrigada, fiquei com Deus. Uma boa noite a todos. Obrigado, uma boa doutora Mariana. semana. Um abraço a todos. Obrigado a todos pela Mas presença. esse vídeo vai ficar lá no YouTube, hein, pessoal? Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.